Há algumas semanas, logo quando foi confirmado que a gente ia ter mesmo a reprise de O Clone, não vale a pena ver de novo, eu prometi aqui nesse canal que ia fazer um vídeo falando sobre essa novela. E aqui estamos. Claro que eu vou contar para vocês as lembranças que eu tenho da novela. Vou contar um pouquinho do que foi O Clone em 2001, o que aquilo representou na televisão em 2001. Lembrar também a concorrência que essa novela teve, sim, porque ela teve uma grande concorrência na televisão. Vamos começar esse vídeo dando um pequeno contexto do que representou toda essa história e, na verdade, do porquê que esta novela tem este nome. Primeiramente, porque naquela época, no final do ano 2000, no começo de 2001, o projeto Genoma Humano já tinha avançado bastante e a descoberta de vários genes, as pesquisas sobre a clonagem humana também já estavam bastante em evidência naquela época, em especial desde 1996 com o clone da ovelha Dolly, que foi o primeiro animal clonado. E as pesquisas que foram feitas em cima dela perduraram até a morte dela, e isso foi algo bastante comentado naquela época. E também muito se falou sobre a clonagem humana, muito se especulou se isso aconteceria ou não. Inclusive até um médico italiano, na mesma época da novela, também já tinha falado que tinha feito um clone humano, mas que ele não ia revelar e se isso aconteceu ou não. São coisas que de fato naquela época eram faladas, eram comentadas e a gente via muito isso na televisão. Claro que tem também o poder de inventividade da Glória Pérez. O Clone foi uma novela completamente ficcional nesse ponto. Usou aquela ficção científica, criou em trechos maravilhosos, inclusive por causa disso tudo. E ela também conseguiu juntar a toda essa história da ficção científica a questão religiosa, a ética religiosa, a ética médica também. Essa novela teve várias discussões sobre isso. E O Clone também foi a segunda novela da Glória Pérez a tratar de uma cultura completamente diferente da ocidental. A primeira novela a tratar de uma cultura diferente tinha sido Explode Coração, de 1995, em que ela tratou dos ciganos. Embora os ciganos não sejam de fato uma cultura oriental por si só, ela é uma cultura que se espalha por vários países, inclusive é integrada a vários países. A segunda foi O Clone. O Clone tem essa particularidade porque ela foi um dos grandes sucessos da TV brasileira no final de 2001, no começo de 2002. Essa novela também foi uma das maiores audiências que a Globo deu naquela época. Não sem antes ela ter passado por um dos maiores perrengues também que uma emissora como a Globo poderia passar. Vamos simplificar, porque a gente vai falar um vídeo especificamente só sobre isso. A gente está falando da Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas estreou no dia 28 de outubro de 2001. Se eu não me engano foi no domingo. De surpresa, o SBT não tinha avisado nada para ninguém. Simplesmente colocaram uma chamada durante o programa do Gugu, o Domingo Legal, afirmando que naquela noite ia estrear um programa no SBT e acabou. O Clone já tinha estreado no dia 1º de outubro de 2001. Já estava terminando a primeira fase da novela. Quer dizer, a primeira fase ainda ia se prolongar por mais algum tempo. Se eu não me engano, foram 2 meses nessa primeira fase da história, se eu não me engano, tá? Porque o Clone tem algumas coisas que a gente pensa que aconteceu na primeira fase, mas aconteceram na segunda. Mas se eu não me engano, a primeira fase foi até dezembro de 2001. Iniciando a partir daí a segunda fase, que já era na atualidade em que a história acontecia. A primeira fase do Clone acontecia na década de 80, mostrava o Brasil daquele momento, também mostrava a convivência das pessoas, o contexto da história. Foi quando ela conheceu o Lucas. O Lucas tinha ido ao Marrocos junto com o Dr. Albieri, conheceu Jade ali no meio daquela cultura
aquela cultura muçulmana, em que as mulheres de fato não podem se misturar com os homens, e a história se desenvolveu ao redor disso. Mesmo que Jade fosse de fato brasileira, ela sempre deixava isso ressaltado ao longo de toda a história, que ela era brasileira, mesmo que a mãe fosse marroquina, mesmo que o pai fosse marroquino, ela sempre dizia que ela era brasileira. E ao longo de toda a novela ela sempre diz isso pro Lucas. Por que a gente não se conheceu no Brasil? Eles se conheceram no Marrocos na história. E essa primeira fase do Clone teve esse perrengue com a Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira também, que aconteceram naquele ano de 2001. Foi o primeiro reality show de confinamento que teve na televisão brasileira. Foi o primeiro reality show a mostrar pessoas, artistas, que a gente tinha sempre curiosidade de saber como é que eles eram na intimidade. Então a Casa dos Artistas foi o primeiro programa a mostrar isso na televisão. E foi uma estreia surpresa, o SBT não avisou nada para ninguém, não tinham feito nenhum tipo de anúncio em revista, não tinham vendido cota de patrocínio, nada. Só quem sabia desse programa era o Silvio Santos e as pessoas envolvidas na produção dele. Então esse programa estreou de surpresa. E, claro, foi uma audiência que estourou na televisão. Durante um mês e meio, o Clone teve, de fato, uma concorrência bem pesada, que lembrou muito Pantanal, que tinha acontecido em 1990. Lembrou bastante essa concorrência. O Clone e a Casa dos Artistas chegavam a concorrer, mesmo que não no horário todo. A Casa dos Artistas, na edição diária que ele tinha, era pouco mais de meia hora. E a novela se estendia mais das 22 horas. Já naquela época, as novelas da Globo já tinham uma duração bem mais estendida do que no começo da década de 2000. A novela começava, de fato, às 20h55, mas os capítulos se prolongavam bastante, mais de 22 horas. Inclusive, ela teve várias cenas icônicas que tiveram grande destaque da audiência. Foram um dos maiores e são lembradas até hoje por causa de toda a repercussão que ela causou. Uma das primeiras grandes cenas dessa novela foi exatamente a cena em que o Albieri consegue fazer o clone. Essa foi uma das sequências mais icônicas dessa primeira fase da novela. Essa primeira fase da novela, se eu não me engano, se passa em 84, 85. E é uma das cenas bem icônicas quando ele consegue fazer o clone. Mas ele não pode contar isso pra ninguém. E ele não conta mesmo. Ele só escreve no diário dele. Só quem tem acesso ao diário dele é a Edna, que é a secretária dele, com quem ele acabou se casando depois. Outra cena icônica dessa primeira fase da novela foi a cena do casamento da Jade com o Said. Na primeira fase da novela, o tio Ali acerta o casamento dela com o Said. Said se apaixona por ela logo à primeira vista. E ele, mesmo sabendo que ela não é apaixonada por ele, mesmo sabendo que ela vai ter de fato vários problemas com ele, ainda assim ele decide se casar com ela por causa do Lucas. Ele sabia, ao longo da primeira fase, ele descobre que ela é apaixonada pelo Lucas, ele descobre quem é o Lucas e se casa com a Jade por causa disso. Ele queria provar que ele podia. Outra cena icônica foi exatamente a cena da noite de núpcias, em que ele descobre que ela não é mais virgem e ela implora para ele não contar isso para ninguém. E ele se compadece dela e acaba corta a própria mão para tirar o sangue, para colocar no lençol, para provar que ela é virgem. Foi assim que passou a primeira fase da novela. Ela teve uma filha, Radija, e avança para a segunda fase. Essa segunda fase tem outros momentos bastante icônicos também. E ela coincide também com vários outros problemas que aconteceram também nos bastidores dessa novela. Tem uma história interessante do bastidor dessa novela, é a grave epidemia de dengue que aconteceu no Rio de Janeiro naquela época. Então, vários atores da novela tiveram essa doença, especialmente
no período mais chuvoso que estava acontecendo no Rio de Janeiro naquele momento. Se eu não me engano, era entre fevereiro até março, abril, uma coisa assim. E boa parte do elenco teve bastante ausência, porque muitos pegaram dengue e quem já pegou dengue sabe o quanto é horrível essa doença. E muitos deles tiveram que se afastar dos estúdios, então vários capítulos dessa segunda fase também foram bastante prolongados, com várias cenas que às vezes quando a gente assiste não tem muito sentido. Elas eram colocadas ali só para preencher espaço. Era basicamente só para isso. Uma outra grande cena acontece já com o Lucas e a Mel. A Mel, ela é uma das protagonistas dessa segunda fase da novela e ela levanta a discussão sobre o vício em drogas. Ela se viciou em drogas por causa de toda a rejeição que ela dizia sentir dos pais. Embora isso não fosse de fato algo muito claro na novela, mostra sim que há um certo distanciamento dos pais dela, que eram o Lucas e a Maísa. Há sim esse distanciamento, mas ao mesmo tempo mostra que há uma aproximação muito grande dela com a Dalva, que era a empregada, com o Leônidas, que era o avô, com todo mundo com quem ela convivia de uma certa forma tinha essa aproximação. E o que acabou levando ela para as drogas foi a mãe dela, a Maísa, querendo afastar ela do namorado que ela conheceu, do cara que ela conheceu, que era o Xande. Outro momento icônico dessa novela foi quando o Xande foi lutar contra o Vitor Belfort, se eu não me engano, e para não perder a luta, a Dona Jura entra no meio do ringue e acaba com o Vitor Belfort e ele é declarado vencedor. Sim, essas cenas aconteceram e aconteceu com a maior naturalidade na televisão. O clone não tinha tanto compromisso com a realidade, mas não tinha mesmo. Tinha, claro, a referência ao que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Inclusive, isso acontecia no bar da Dona Jura, onde vários núcleos se encontravam. Era onde o núcleo muçulmano se encontrava com o núcleo suburbano, onde o núcleo dos ricos se encontrava com os pobres. A novela tinha toda essa interação. E era no bar da Dona Jura também que as celebridades convidadas para participar da novela iam. A Dona Jura era praticamente muito conhecida pelas celebridades que passaram na novela, porque todo mundo ia no bar dela só para comer os pastéis dela, os famosos pastéis da Dona Jura, que são mencionados ao longo de toda a novela. Inclusive foi alvo de receita da Ana Maria Braga. A própria Ana Maria Braga esteve na novela em uma participação. Por isso que foi a Ana Maria Braga que anunciou que o clone seria reprisada a partir de outubro. Outra grande cena dessa novela foi já perto da fase final e envolveu dois grandes momentos bastante icônicos. O Lucas descobre o clone dele, o Léo, que aquele ponto da história já tinha essa desconfiança, já a história do clone já não estava mais podendo ser segurada. E ele aparece na casa para se despedir da Dalva. Nesse momento também estava acontecendo outro momento icônico, que foi a Mel quebrando tudo dentro da casa, bebendo tudo que ela podia beber, quebrando tudo que ela podia quebrar, e a Maísa chamando a ambulância para levar ela para uma clínica para ela ser internada. Esse foi também um dos grandes momentos bem icônicos dessa história, dessa segunda fase da novela. E esses dois aconteceram ao mesmo tempo. Essa cena ela é longa, ela é bem contínua, porque ela mostra dois grandes momentos dramáticos. É o ápice de toda a história. O ápice de toda a história. Depois dessa novela, outro momento icônico foi quando a Ivete apresentou o Léo pro Leônidas e ele simplesmente olha para o filho, que era o clone do outro filho que tinha morrido 20 anos antes, e desmaia ali. Foi uma das cenas também bastante icônicas. Essa novela é cheia desses momentos icônicos. Cheio. O clone é cheio disso. Eu vi na época, na época eu tinha 15 para 16 anos. Eu vi essa novela, eu achava, assim, tinha uma história bastante consistente. Apesar de que na reprise eu não ter achado tudo isso, mas na primeira apresentação eu achava. Era uma novela que prendia a gente na frente da televisão. Era uma novela que tinha
todos esses elementos dramáticos para fazer a gente assistir. Eu só acho assim que o final da novela foi onde eles erraram bastante. O final foi bastante óbvio. No final, todo mundo terminava junto. O Said perdoava a Jade, ela voltava a ter contato com a Radisha, que era a filha dela. A Jade conseguia finalmente casar com o Lucas. A Maísa reencontrava outro amor. A Mel voltava à vida normal dela. Tinha o filho dela com o Xande. Criou uma clínica em homenagem a uma das amigas dela que sumiram, que acredita-se que pode ter morrido por causa das drogas. E a novela assim termina bastante como qualquer novela termina. Final feliz, histórias que se repetem, histórias que a gente já espera o final feliz. É o caso da Ivete com Leônidas, que eles se casam. Foi o final que foi possível dar na época, né? Como eu disse, Clone não tinha a menor verossimilhança, não tinha o menor compromisso com a realidade. Era uma novela puramente de entretenimento, no melhor estilo da Glória Pérez. Inclusive é dela uma das frases que virou meme no Twitter, mas é verdade quando se trata de uma história dela, que ela fala assim: você tem que voar. E para você assistir uma história da Glória Pérez é preciso voar mesmo, porque você vai encontrar bastante inconsistência quando você vai analisar dentro da realidade. Boa parte dessas histórias não são reais. Elas não têm nenhum compromisso com a verossimilhança. Viagens entre o Marrocos e o Rio de Janeiro que aconteciam em 15 minutos. Ligações internacionais que você fazia como se fosse um DDT qualquer para uma cidade do Brasil. É como se o Marrocos estivesse aqui do lado. Um dos únicos acontecimentos que foi uma referência de fato com a realidade já aconteceu nos últimos capítulos, que coincidiram com o começo da Copa do Mundo daquele ano. Havia a referência, é claro, haviam aquelas festas, comemorações e tal, mas só. Esse era o maior compromisso com a realidade que a novela tinha. E essa é a quarta exibição que essa novela vai ter na televisão. E a terceira dela pela Globo. A primeira, claro, foi a exibição original dela entre 1º de outubro de 2001 a 15 de junho de 2002. A segunda reprise foi acontecer 10 anos depois, em 2011, e aconteceu por causa de muitos pedidos dos espectadores. Mas essa primeira reprise de O Clone não foi um grande sucesso, como se podia esperar. Ela foi bastante cortada na época, mas vamos também dar um contexto aqui. Em 2011 ainda estava em vigor a portaria do Ministério da Justiça que definia a classificação indicativa de novelas, a classificação indicativa de programas e muitas coisas que podiam ser ou não exibidos na televisão em determinados horários. Então isso ainda estava em vigor em 2011. Isso só foi cair em 2016. Então isso prejudicou bastante essa primeira reprise, que muita coisa da novela precisou ser cortada para poder ser encaixada no horário das 15 horas. A novela era exibida das 14 às 16 horas, não vale a pena ver de novo, que naquela época era mais cedo. Essa novela, a segunda reprise, aconteceu no canal Viva, também a pedido dos espectadores, que foi entre dezembro de 2019 a agosto de 2020. E foi a partir daí que veio a ideia de se reprisar essa novela agora, em 2021. E tem uma razão do porquê a Globo escolheu essa novela para essa reprise. O motivo principal não é só a audiência apenas. Está na reformulação que a Globo vai fazer, que culminou com o cancelamento da Malhação. Malhação, a última temporada mesmo, foi a de 2019, 2020, Toda Forma de Amar. Não vai ter outra temporada, pelo menos até segunda ordem, não vai ter. Essa temporada que está sendo reprisada agora vai terminar no começo agora de 2022. Não vai ter continuidade. No lugar dela vai entrar a reprise do Clone e vão colocar outro horário de reprises e outros programas antes. Então, a gente vai acompanhar e contar isso para vocês. O que você lembra de 2001? Você lembra dessa novela, da exibição original? Você lembra de toda a repercussão que essa novela teve na época? Você lembra disso tudo? Deixa essa palavra aí nos comentários, ó. Não se esquece de se inscrever no nosso canal
e ativar aí o sininho das notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Deixe seu like também, porque isso ajuda muito o YouTube a identificar que você gosta desse tipo de conteúdo e a indicar esse vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas chegarem ao nosso canal, mais perto a gente chega da nossa meta dos 450 inscritos. E nós vamos, essa semana ainda, falar a nossa nova meta para esse período de outubro e novembro. Eu vou deixar aí do lado outros 2 vídeos que você pode clicar e continuar aqui com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!